Advertência. Esta narrativa aborda temas sensíveis, violência física, contexto escravista e cenas de intimidade. Recomendado para maiores de 18 anos. A chuva não pedira licença para apagar os sons da noite. Ela vinha grossa, chorando nos telhados, arrancando o aroma profundo da terra e fazendo as velas dançarem, como se tivessem medo de se extinguir. Na casa grande, 3 chamas tremeluziam sobre a mesa de cabeceira. No quarto, os lençóis arrastavam-se como marés em volta de 2 corpos que se procuravam com a pressa de quem teme algo mais que a tempestade lá fora. Havia sempre esse risco. Não apenas o risco de serem vistos, mas o risco maior, íntimo, de que as coisas que se tocavam naquela penumbra proclamassem uma verdade que a sociedade não aceitaria. Violante sentia a chuva como um peso sobre a pele. Suas mãos, calejadas pela administração das contas e pelo hábito de apertar anéis que lhe lembravam maridos e dívidas, agora perdiam qualquer memória de protocolo. Ela segurava Kael pelo ombro, pelo pescoço, pelos dedos que insistiam em descobrir a direção do desejo. Era uma advertência constante. Cada gesto havia sido comprado numa praça. Cada calor correspondia a um preço que alguém contara em moedas. Ainda assim, ali, na pouca luz, nada da contabilidade importava. Havia, sobretudo, os olhos, 2 pontos verdes, mais vivos do que qualquer coisa que ela conhecera, como se a própria natureza tivesse sido poupada e concentrada naquela íris. Ela ouviu por um momento a própria voz como se fosse de outra mulher mais antiga, aprumada pela indignação pública e não pelo encontro. A lembrança do grito na praça veio nítida, como se as gotas que batiam na vidraça reproduzissem o martelo do leiloeiro. Era uma memória que a acompanharia para sempre e que naquela noite parecia bordar as folhas de seu peito com uma marca indelébil. «Quero esse de olhos verdes», havia dito ela, quando a multidão olhava. Na penumbra do quarto, Kael sorriu. E o sorriso de Kael tinha algo de estranho. Não era alívio, nem conquista. Era a constatação de que um destino novo, demasiado complexo, acabara de começar. O corpo que agora se enlaçava ao dela não era apenas um corpo desejado. Trazia consigo cordas invisíveis que prendiam outro corpo a terras e cofres, ao capataz e à senzala, às leis que não perdoavam. Violante fechou os olhos. A chuva rugia como um navio distante. Ela recordou entre um beijo e outro a praça, o leiloeiro, as notas que subiam e desciam como um ritual percussivo. Sentiu o gosto metálico da moeda na memória. Não era ouro demais que a fazia corar. Era o escândalo que se representava diante dos outros, a sombra de um gesto para sempre impublicável. Quando a noite os trouxe juntos, tudo parecia feito por contrabando. Os sussurros, o calor, a tentativa de devolver humanidade àquilo que se anunciara como mercadoria. Mas havia também o peso da escolha. Dona Violante Medeiros da Costa, viúva e senhora da fazenda São Jerônimo, sabia das convenções que regulavam o mundo. Sabia como o rumor se instalava e corroía reputações. E ainda assim, lhe era impossível não se atravessar naquela vontade. A força do encontro havia sido desproporcional, incomum, e queimava-lhe as certezas. Flashback. A praça do mercado. O dia do leilão começou com uma insolência de sol que confundia a emoção com banalidade. Havia aquela multidão, homens com chapéus de palha, mulheres com lenços, crianças empoleiradas nos ombros, alguns viajantes que vinham de longe para ver o espetáculo e, às vezes, para farejar vantagem. O leiloeiro erguia o martelo com a autoridade de quem transforma tudo em cifra. O pregão era um rito antigo, com suas pausas calculadas, sua arte verbal de reduzir um homem, uma mulher, a um sinal num papel. Kael fora trazido amarrado austero, como um animal que resistia ao destino que lhe era imposto. No corpo, marcas de viagens e dores que o tempo não consumira. No rosto, uma serenidade obstinada. Quando o leiloeiro anunciou-o, o murmúrio se espalhou. Havia algo na cor dos olhos que deteve a praça. Não eram olhos comuns. Eram verdes, de um verde que lembrava folhas recém-brotadas. Um verde que, num tempo tão poeirento e cinzento, pareceu uma insolência. Um homem com olhos assim tinha, de súbito, ares de estranho além do prejuízo que o vendedor era capaz de calcular.
Violante, que assistia ao leilão com a frieza própria de quem vê o mundo como uma extensão de suas decisões, sentiu o corpo reagir sem aviso. Não foi uma paixão declarada com o dramaturgo exagero que as novelas davam a amores perpétuos. Foi um reconhecimento, talvez um sobrevivente, de que algo nela, escondido de trás do luto e das cerimônias, ainda podia ser arrancado à superfície. A mulher que admirara pelos anos o manejo das finanças, que reparara barcos chegando com arroz e aguardente, agora viu-se incapaz de seguir. Havia um ímpeto animal em seu lance. O martelo bateu, e a praça prendeu a respiração quando Violante ergueu a mão. Naquele gesto havia tanto dinheiro quanto desafio. O preço subiu até que não mais importava se a soma era justa. Importava a voz que saíra de sua garganta, vibrante e sem concessões. "Quero esse de olhos verdes", vociferou ela. A frase soou como um estrondo. Havia surpresa, escândalo e admiração a misturar-se nos olhares. Um conjunto de bocas se abriu. Vozes cochicharam. Algumas mulheres viraram o rosto, outras franziram a testa. O leiloeiro, que talvez soubesse do valor e da afronta, sorriu com a complacência de quem vê o dinheiro caminhar até onde quiser. Kael observava tudo com uma linha imperceptível entre os lábios. Seu olhar encontrou o dela por um breve instante, e naquela fricção aconteceu o inevitável. A praça, aquele emaranhado de olhos, cessou por um segundo de existir. O momento virou memória. Ela deu a ordem que transformou seu capricho em propriedade. Ele, por sua vez, recebeu o gesto como mais um entre tantos que haviam decidido sua trajetória. A carreata de retorno à fazenda foi um desfile de olhares e de cochichos. As criadas viram passar a senhora com um escravo de olhos verdes ao lado. Alguns criados ergueram as sobrancelhas. O capataz fez uma cara que tentava fingir-se indiferente. Na cozinha, Benedita, que fora criada na casa e vira desastres e alegrias suficientes para se tornar pedra de apoio nas tormentas, sussurrou ao ouvido de Violante o que toda a vila logo diria com um leve horror: "Madame, não será prudente." Violante fingiu não ouvir. No entanto, havia em sua cabeça o som do martelo do leiloeiro a cada vez que lembrava o momento. Comprar não era o mesmo que possuir um coração, e ela sabia, com uma frieza que a assustava, que aquele gesto provocaria ondas para além do que imaginava. Após o CTA, "Se esta história te prende, fica comigo até o fim para ver o que custará o preço de um segredo à prova de fogo." Quando o silêncio voltou à casa grande, após as visitas e as fofocas que chegavam como bolhas, a tensão do novo aprisionamento instaurou-se como uma lei que não se escrevia nos papéis. Kael foi alojado num quarto próximo à dependência da casa, um espaço limpo e oco como todos os lugares que recebem quem não tem nome na propriedade. Os criados faziam seu trabalho com estrita retidão. Acomodaram suas roupas, trouxeram água morna para o primeiro banho e, sob olhares que tentavam ser discretos, conduziram o recém-chegado pela rotina. Mas a casa grande tinha passagens que sussurravam e paredes que guardavam mais do que móveis. À noite, a esposa por direito das chaves andava com passos estudados até o quarto dos fundos, onde Kael estava, e ali, depois de trancar as portas e pôr o mundo fora, permitia que as regras do dia fossem suspensas. Naquelas horas, tudo se tornava terrivelmente humano. Ela o olhava como quem tenta decifrar um mapa, e ele, por sua vez, devolvia a atenção com a mesma paciente curiosidade de quem não faz perguntas por não encontrar resposta. Kael não era uma criatura de vícios fáceis. Trazia na memória algo que, por vezes, o calava. O nome de sua mãe numa língua que o recém-chegado não pronunciava. Lembranças de coqueiros, de um grupo que cantava ao anoitecer, de rios que curvavam a lua. Tudo isso vinha em episódios, em imagens rápidas que surgiam quando a chuva caía. Ele falava pouco. As palavras que usava eram medidas com uma economia inteligente. Para Violante, descobrir o passado dele era como desenterrar pedras preciosas num terreno que se suspeitava árido. Cada fragmento que ele deixava escapar era um presente e uma culpa. As noites, portanto, foram um território de aprendizagem mútua. Ela aprendeu a reconhecer o modo como ele lavava as mãos, o modo como respirava ao cochichá-la,
o cheiro que emanava da pele negra úmida de suor e que ainda assim parecia diferente de tudo o que Violante conhecia. Ele aprendeu a aceitar a voracidade de uma mulher que, viúva, queria ainda se provar viva. Os lençóis, as velas, os nomes que ela chamava quando o prazer a tomava. Havia consentimento, mas este nascera e se mantinha num contexto de desigualdade. Ela podia fechá-lo na sala de armas, abrir cofres, mandar homens para longe. Ele podia ser vendido, açoitado, trocado. A sinceridade do encontro não anulava o peso da instrumentalização social. Benedita, que virava a cabeça outra vez e outra vez diante da novidade, viu as mãos de sua senhora, notou a mudança na postura e guardou tudo como quem guarda uma bomba. Benedita havia sido testemunha de muitos segredos naquela casa, de nascimentos às cegas, de casamentos forçados, de mortes que ninguém chamou de fatalidade. Sua compaixão vinha enrodilhada com antolhos firmes. Às vezes, à luz de uma lamparina, ela deixava escapar conselhos velados. Outras ficava em silêncio, recolhendo com olhos duros o que achava que precisava ser defendido. O primeiro mês passou como uma maré. Havia amor? Violante recusava esse termo como quem recusa uma acusação por saber que a linguagem poderia iludir. Havia desejo? Sim, em abundância. E com ele veio uma culpa subjacente, saber que o prazer era o resultado de uma compra. Havia também um vínculo frágil, tecido de confidências noturnas, de cartas guardadas na gaveta, de promessas sussurradas de que ninguém ouviria. Mesmo assim, a praça jamais deixava de bater na memória das paredes. Rumores começaram a germinar como ervas daninhas. Alguns eram mal intencionados, outros apenas obcecados pelo trivial. Um homem chamado Tavares, Augusto Tavares, que outrora tentara cortejar Violante com pretensões de casar e assumir a fazenda, ouviu falar do ato público como quem escuta o anúncio de uma oportunidade. Augusto era um homem de posses, com um sorriso liso e uma capacidade inconveniente de transformar escândalos em moeda de troca. Ele vinha de uma família que tomava decisões por tradição, acreditava em honra como bem negociável e não tinha apreço por misericórdia quando o assunto era aumentar sua influência. Notícias chegaram a ele como sussurros que pediam ação, e ele agiu da forma que conhecia, com a frieza de quem calcula lucros. Apareceu na propriedade numa tarde ensolarada, quando os pássaros ainda tentavam enganar o calor e o capataz cultivava a expressão mais severa que possuía. Sentou-se diante de Violante no salão de visitas, com um modo tão polido que faria crer que discutiam apenas negócios. Mas havia na oferta que trouxe uma ameaça clara. Posso resolver o seu problema, disse ele, com uma voz tão branca quanto o açúcar do açúcar que transportava. Posso calar as bocas, dissuadir os curiosos, garantir que a sua história não crie filhos de escândalo. Em troca, peço que me entregue o que sempre me pertenceria por direito, a mão da senhora e o comando desta fazenda. A proposta era, ao mesmo tempo, humilhante e pragmática. Nela se entreteciam o cálculo político, os interesses patrimoniais e a misoginia que acreditava ser possível comprar qualquer coisa, inclusive a honra. Violante, que por anos dominara finanças e compasso, sentiu o chão ceder por baixo dos pés. Não porque a oferta fosse inesperada, o mundo era isso afinal, mas porque ali estava exposta a uma escolha que levava ao sacrifício de sua autonomia pessoal. Kael, que aprendera a ver essa casa com a lente de alguém que tinha de mirar sempre no invisível, percebeu as mudanças. Benedita notou o modo como Violante apertava o anel no dedo em noites que agora pareciam mais longas. O capataz olhava de soslaio, sabendo mais do que dizia. E, por fim, Violante se confrontou com uma realidade que não admitia soluções fáceis. O risco do filho, se existia, o dano à reputação, o perigo concreto de que Kael pagasse com sangue se a verdade viesse à tona. A gravidez foi descoberta de forma tão prosaica quanto terrível. Um mal-estar que se repetia, uma náusea que não passava, um atraso que se tornava número. Violante entrou num torpor em que o desejo se transmutou em pavor. A possibilidade de um filho era um brilho e uma ameaça. Um brilho porque o filho, fruto do amor proibido, poderia ser o guardião da memória de algo verdadeiro.
Uma ameaça porque a lei e a moralidade da província fariam com que a criança fosse, desde o berço, um marcador de transgressão. Quando finalmente a confirmação veio, um médico de vilarejo que tratava simples febres, o qual trouxe a palavra gravidez como quem pronuncia uma sentença, o mundo de Violante dividiu-se em antes e depois. Ela passou a ver o pequeno ventre como um problema público, como algo que poderia condenar um homem que ela amava de um modo impossível para os olhos daquela sociedade. A notícia transformou o desejo em calamidade. Augusto Tavares soube antes mesmo de muitos criados. Ele chegou com um sorriso que conhecia as brechas, e ali, sem cerimônia, tornou sua chantagem mais explícita. Se aceitar casar comigo, assumirei publicamente a paternidade e, com isso, defendo seu nome. Se recusar, posso libertar boatos, levar a coisa ao promotor, e seu escravo poderá pagar a conta em aço. Não foi preciso que ele proferisse a palavra chicote para Violante entender o que estava em jogo. As leis daquela terra permitiam castigos cujo objetivo, muitas vezes, era preservar privilégios à custa de corpos desprotegidos. Noite após noite, ela e Cael conversaram, com a pressa de quem precisava conciliar o que restava de dignidade. Ele propôs a fuga. Ela ouviu em silêncio o plano traçado por um homem que sabia que sua sorte poderia ser outra se conseguisse atravessar o mar. Havia mapas, rotas, contactos na cidade portuária que pudessem receber alguém com moedas e coragem. Mas havia também o risco de ser capturado, de ser vendido para outro senhor, de ter a vida despedaçada por uma retaliação mais terrível. Além disso, ela era mãe em potencial. Deixar o filho seria abdicar de um sangue que trazia a sua imagem. E talvez a única forma de garantir que o menino tivesse algum direito ao futuro. Violante caminhava pelo longo corredor, como quem procura respostas nas sombras. Cada vela acesa parecia uma sentença acesa. Ela olhava, com olhos cansados, para as cartas que guardara. Pesava conchas, contava moedas, revisava relações de comércio. Em tudo isso, havia uma ferida, a percepção de que, para salvar o corpo de um homem que amava, poderia ter de entregar sua própria reputação e, talvez, sua liberdade. O capataz trouxe notícias de que a vila começava a tornar público o que devia ser segredo. O farmacêutico cochichou sobre possibilidades de abortos, de soluções que não eram, naqueles tempos, seguras nem garantidas. Benedita, sempre dura, aproximou-se da senhora e lhe tocou a face, não com pena, mas com um costume de quem sabe que as escolhas às vezes são pedras a serem carregadas. Madame, disse ela, ninguém aqui fará o que é certo se isso lhe custar tudo. O recado era simples e cavernoso. Cael, por sua parte, ofereceu-lhe, com a mesma serenidade que o caracterizara, uma alternativa que queimava todas as cortinas. Eu posso partir, falou, como se colocasse à mesa a última peça que possuía. Posso ir com um pouco do teu ouro e procurar o mar. Se eu voltar, voltarei livre. Se eu não voltar, você terá poupado sua casa do que vem. As palavras dele foram um golpe e um conforto. Ele não exigia nada que não estivesse na sua alma. Liberdade e a chance de construir uma vida longe da mão que o comprara. Era impossível, porém, ignorar o fato de que a oferta de Cael, por mais nobre que soasse, era uma alternativa que lhe pedia o sacrifício definitivo. Haveria sempre um preço a ser pago, e nesse jogo, Violante, que outrora achara que o dinheiro endireitava tudo, viu que havia comensais cujo apetite não se saciava com moedas. A tensão interna de Violante cresceu até que uma noite, depois de ouvir o som das rodas de carroça, que traziam mercadorias e boatos, decidiu que um passo deveria ser dado. Convocou Benedita ao seu aposento. As duas conversaram em voz adulta e medida. Combinaram um plano que parecia impossível, mas tratava-se do único remédio plausível. Conseguir com discrição uma rota de fuga para Cael, garantindo-lhe documentos falsos, alguma moeda e um mensageiro que o levaria até o porto. Em troca, Violante aceitaria nas aparências encaixar-se ao que a sociedade exigia. Um casamento que a blindasse socialmente e que assumisse, ao menos para os olhos, as responsabilidades que existiam.
Ao pensar no acordo, um nó crescia na garganta de Violante. Havia culpa, sim, mas havia também a tensão que só o amor pode impor. Ela não queria que Kael partisse, e ainda assim sabia que o sangue do filho precisava de proteção. Era uma decisão de mãe também, na sua forma mais bruta e pragmática. Proteger a criança a qualquer custo, mesmo que isso significasse sacrificar desejos. Pela primeira vez, Kael viu a senhora chorar sem que houvesse tempestade lá fora. Era uma visão que o tocou com uma pena amarga. Ele jamais pedira que alguém se tornasse mártir por sua causa. Ele queria apenas um destino, que não fosse o martelo do leiloeiro. Assim, quando ela deixou cair diante dele um saco com moedas e um mapa de rotas, viu nos olhos de Kael mais do que gratidão. Viu o sopro de alguém que reparava o próprio rosto antes de virar-se para a noite. A despedida foi minguada de palavras. O corredor, iluminado por lampiões que tremeluziam, recebeu-os como um palco de movimentos contidos. Eles tocaram-se como se pudessem imprimir o corpo do outro na memória, marca que o tempo talvez não apagasse. Benedita, na soleira, virou as costas por um tempo e dissimulou suas lágrimas com a pressa dos que têm obrigações que não comportam hesitações. Ainda havia muitas coisas por resolver. Augusto Tavares continuava a espreitar como um destino possível. A vila se tornava mais curiosa. Rumores continuavam a ganhar voz e peso. Mas a semente do plano estava lançada. Kael sairia naquela noite. Haveria um mensageiro plantado na estrada. Um barco que esperaria em segredo. E moedas suficientes para garantir a primeira etapa de uma vida que até então fora marcada por mãos alheias. Ao atravessar o portão, Kael olhou uma última vez para a casa grande. A chuva ainda caía, fina, como se o céu se tornasse testemunha tardia de segredos alheios. Ele pensou na cor dos olhos de Violante, no lampejo das velas, na promessa antiga que fez a si mesmo de que jamais se tornaria apenas um objeto. O caminho adiante era incerto, e as sombras da província a cada passo lhe lembravam que liberdade era uma palavra pesada, que exigia mais do que vontade para ser obtida. No entanto, não foi a saída dele que fechou aquele capítulo. Quando a luz das lanternas o engoliu e o portão se fechou atrás, Violante ficou na janela, com os dedos ainda quentes do toque que acabara de perder. O quarto estava frio, e as velas, uma a uma, iam se apagando, deixando no ar o cheiro de cera e de chuva. Em seu peito, um fio persistia. A certeza de que havia uma dívida a pagar, e que por trás de qualquer aliança social que aceitasse, uma casa caminharia com a lembrança de um homem que partira. O que ninguém naquela noite podia saber era até que ponto as escolhas feitas em segredo dariam freio ao rumor e ao ódio dos que acreditavam que o mundo devia permanecer exatamente como sempre fora. Havia tantas peças em jogo, os interesses de Tavares, a chantagem que poderia vir a ser feita, a possibilidade de que Kael não encontrasse o porto seguro que prometera. Violante percebeu com clareza cortante que sacrificar a própria felicidade poderia não ser suficiente para salvar a quem amava. Ela fechou a janela, segurou o anel no dedo e sentiu pela primeira vez a dimensão inteira do preço que pagara desde o martelo do leiloeiro até a noite em que permitira que a paixão interrompesse seu luto. O escândalo, pensou, sempre cobra um bilhete de volta. E o bilhete, naquele mundo, vinha em várias formas: nome, honra, aço, silêncio forçado. Ainda havia muito por fazer. As escolhas, pensou Violante, são como sementes colocadas no solo. Não se sabe quais flores brotarão, nem quais ervas daninhas. Ela guardou em si o segredo da partida e, ao apagar a última vela, deixou que o quarto se acostumasse novamente à escuridão. Não apenas por medo, mas para aprender a conviver com aquilo que ninguém mais deveria olhar. O dia em que Kael foi levado começou com um silêncio que pesava mais que a chuva. A propriedade amanhecera sob um céu de chumbo, e parecia que até o vento se recolhera para ouvir o rumor crescer. Os boatos, alimentados por língua afiada e copos vazios na venda da vila, ganharam força até tornarem-se notícia. Alguém, talvez motivado por rancor, talvez por cálculo, havia insinuado que a atitude da senhora não era mera atrevimento, mas algo que deveria ser punido. Augusto Tavares não perdera tempo. Ele conhecia as regras do mundo,
E sabia que quando a honra de uma família podia ser comprada com silêncio, o preço era sempre alto. Às vezes, custava a vida de quem não tinha quem o defendesse. Kael dormira pouco naquela madrugada. Havia uma inquietude que a fumaça das lamparinas não conseguia apagar. No quarto onde se recolhera por dever e costume, os restos da última noite, um lençol amassado, uma vela consumida, pareciam testemunhas de um tempo que, de repente, mostrava-se curto. Ele lembrava-se das promessas feitas por Violante, mapas desenhados com mãos que tremiam, nomes sussurrados de marinheiros que aceitariam um corpo estrangeiro por algumas moedas, a certeza ardente de que existia um mundo do outro lado do mar. Ainda assim, a liberdade exigia passos perigosos. Havia no ato de partir uma violência sutil. Partir significava renunciar a tudo que, por mais que fosse humilhante, garantia algo como proximidade. Partir era aceitar o risco de nunca mais ver Violante. Quando os homens chegaram, foi a maneira tranquila que os denunciou. Passos calculados, vozes tão baixas que só quem sabia ouvir poderia detetar a intenção. O capataz, um homem de rosto curtido e olhos acostumados a pesar pregões e homens, bateu a porta com solenidade. Não bateu com o gesto usual de ordem. Bateu como quem executa uma sentença. Houve uma troca de palavras, nenhum clamor. Kael levantou-se e vestiu o corpo com a dignidade contida por toda a sua vida. Sem alarido, com os olhos fixos no que via pela fresta da janela. Quando o capataz fez o gesto de amarrar, as cordas apertaram não apenas a pele, mas a própria memória do homem que fora comprado. Não houve martelo, não houve praça daquela vez. A ordem veio com a formalidade de um papel ou de uma promessa cumprida. Homens de Tavares, acompanhados de um escriba da vila, chegaram para prendê-lo. A acusação, vagueável e conveniente, falava em indecência pública, em perigo moral, em ameaça à honra. Palavras que naquele mundo serviam de pretexto para punir quem não possuía quem defender. Kael foi arrastado pelos pés até o pátio. E a velocidade com que aquilo aconteceu mostrou o óbvio. Quando o poder decide, o resto dobra-se. Violante soube do acontecido pela voz abafada de Benedita, que apareceu na antecâmara com o rosto inflamado, quase sem ar. Um homem tinha sido levado para o terreiro, disseram as palavras, e já circulavam ordens. O corpo de Violante reagiu antes da razão. Primeiro um frio que lhe engoliu a pele, depois um calor que parecia querer incendiá-la. Ela seguiu até o quintal como se movesse por uma força que não era sua. As saias arrastando o chão, as joias batendo um compasso férreo. Ao se aproximar do pátio, a cena se abriu com a brutalidade de uma verdade que não cabe em silêncio. Havia uma roda de homens, alguns de Tavares, outros do capataz, e ainda alguns curiosos que a vila cuspira como espectros. Lá, no centro, Kael estava ajoelhado, as mãos atadas nas costas, o corpo inclinado como se tentasse encolher-se, até caber só na sua própria sombra. Os olhos verdes, quando a encontraram, lançaram uma chama breve, não de surpresa, mas de reconhecimento. Aquela chama tinha, agora, algo de resignado. O registro público da punição começaria em instantes. A lei, ou o que dela restava aplicada com má vontade, não perdoava. O chicote apareceu como um objeto anacrônico, a que todos se curvariam. Couro preparado, nós, quem o portava com a destreza de quem já infligira. Mandaram-no descalçar. Havia uma ritualidade naquilo, retirar do corpo a última proteção, expor a carne à vista, fazer do sofrimento um espetáculo pedagógico. Violante não tinha poder jurídico para revogar a ordem, mas tinha o dinheiro e a aritmética da influência. Ela avançou, a pele ainda vibrando pelo esforço, e falou com a voz que sempre usara para ordenar trabalhadores: parem. Era mais do que um pedido. Era um comando que, naquela província, precisava ser acompanhado por moeda e paciência. Augusto Tavares estava presente, e o sorriso dele tudo revelou. A certeza de que a justiça que ele patrocinava servia aos seus interesses. Ao vê-la aproximar-se, inclinou o corpo numa civilidade falsa e produziu a frase que já vira tantas vezes no jogo dos poderosos: é prudente, senhora, que a ordem siga.
Havia naquela oferta a intenção de machucar ainda mais. Violante, contudo, não podia permitir que o xiste que fazia Augusto recuasse. Avançou até o centro, e com mãos que tremiam apesar de se forçarem à firmeza, estendeu um saco de moedas ao capataz. "Parem", repetiu, desta vez pagando cada sílaba com ouro. O chicote bateou sobre a pele de Kael, apenas o suficiente para demonstrar a eficácia da ameaça. A ordem teve um breve cumprimento. 3 golpes, cada qual destinado a marcar não só a carne, mas a lembrança de todos. A dor que ecoou depois foi mais psicológica do que o corte. O som dos golpes se entranhou no ar e nos rostos em volta. Violante sentiu naquela hora toda a impotência do dinheiro, capaz de interromper o espetáculo, incapaz de apagar a humilhação já infligida. Quando enfim os homens se afastaram e o sangue secou no medendo à luz da manhã, ela viu Kael deitado no chão, a face suja, a boca comprimida como se contesse uma sentença. Ele não havia claudicado. Seus olhos, mesmo molhados, não pediam piedade. Havia neles uma pergunta que transcendia a dor. Por que alguém tão próximo dela pagara esse preço? Em vez de resposta, Violante sentiu surgir uma culpa que lhe corria pelas veias como se fosse outra forma de sangue. Era um remorso que dinheiro nenhum limpava. O gesto de oferecer moedas para que cessasse a violência fora uma moeda dupla. Livriou o corpo, mas deixou a alma esfolada. E a humilhação pública, o peso do chicote nos ombros, marcava como estigma o destino que Kael carregaria caso a história se tornasse registro de vilarejo. Nos dias seguintes, a Casa Grande transformou-se num tabuleiro de deliberações. O boato alargara-se e, como sempre, verdade e invenção se entrelaçaram em peças daninhas. Tavares começou a exercer sua chantagem aberta, exigir a promessa de casamento, forçar a assinatura que daria a aparência de correção social. Violante via-se emparedada por opções que não eram opções. Aceitar o casamento para blindar o filho e a reputação, ou recusar e arriscar a exposição que poderia custar a Kael tudo. Não havia para ela um território onde sobrevivesse inteiramente a integridade. O interesse de proteger a criança que crescia dentro dela atravessava qualquer outro argumento. A alternativa que escolhera por fim foi tecida na clandestinidade. Benedita tornou-se a operacionalizadora do plano de fuga. Os cuidados foram minuciosos. Onde esconder documentos falsos, a quem oferecer o ouro sem levantar suspeitas, em que porto confiar. Para tudo havia necessidade de discrição. Um falso comerciante que aceitasse homens desconhecidos, um marinheiro que aceitasse transportar um corpo e que soubesse, por mercadoria, não por lei, como lucrar sem perguntar. Violante arranjou contatos pagos com o mesmo rigor com que havia comprado o escravo no mercado. Aprendeu, naquele processo, a usar o sistema que a oprimia contra si mesmo, subornando, prometendo terras ou fazendo pequenas doações a igrejas locais, convertendo culpa em transação. Kael, por sua parte, aceitou o plano com a paciência que lhe era costumeira. Não houve cenas grandiosas de herói. Houve a escolha dura de quem aceita abandonar a mulher que ama para garantir a segurança de um possível filho. Quando lhe apresentaram as moedas dobradas em panos e o papiro que poderia simular uma carta de trabalho longe, ele conteve uma expressão que talvez fosse gratidão, talvez fosse uma despedida. Na noite marcada para sua partida, a varanda da casa ecoou passos que pareciam tempestade. Era a mesma chuva que antes servira de compincha aos seus encontros. Agora servia de capa para uma fuga. A partida, porém, não ocorreu sem crise. Alguém, um traidor das sombras, ou um boato demasiado espalhado, informou a Tavares sobre o plano. Esse homem não buscava justiça, buscava gratificação. Foi assim que, na estrada, uma carroça parou à frente de Kael, já com um mensageiro trazendo novas. A emboscada foi breve. Homens surgiram das moitas com o silêncio de quem já praticara a violência. As cordas foram novamente apertadas. O sacrifício foi substituído por violência. Desta vez, porém, foi pior. Não bastaria o chicote. Precisava converter o ato em uma peça exemplar, um aviso público. Eles levaram Kael de volta,
e o pátio voltou a encher-se de vozes de um público faminto por espetáculo. Violante, ao perceber que a traição havia sido descoberta, correu como uma mulher que corre para apagar um incêndio com as próprias mãos. Ela chegou no momento em que os primeiros golpes foram desferidos. O som do couro cortando o ar, agora, parecia rasgar também a alma dela. As cordas amarraram-no de novo, e o chicote se alternava entre açoite e silêncio. Havia sangue, havia gritos, e houve o olhar de Kael, que dessa vez, ferido mas não quebrado, concentrou toda a dor que sentia, apenas num pedido mudo, que ela o livrasse. Violante lançou-se, como se fosse possível deter o mundo com o próprio corpo. Jogou-se sobre os homens que sustentavam a ordem, sacudiu moedas, gritou, implorou. Benedita ergueu os rostos e por um momento semblantes mais compassivos cederam. Alguém, tocado pelo ouro, ou talvez pelo medo de continuar, finalmente ordenou que se parasse. Mas já não havia salvação total. O corpo de Kael exibia marcas profundas que permaneceriam para sempre. Violante, ao tocá-lo, quase desmaiou. Era como se cada golpe ressumasse nela outra punhalada. Ela não ocultou a fúria que brotara, porém sabia que a fúria pública nada mudava se não viesse acompanhada de um plano mais concreto. À noite, depois de curar feridas como pôde e limpar o sangue com lágrimas que queimavam, Violante assumiu a decisão final. Não apenas permitir, mas executar a fuga de Kael com a clandestinidade de quem entrega um filho ao mar para que não morra numa terra que consome. Prepararam uma rota pela qual seria praticamente impossível rastrear. Um barco de pesca que, por uma quantia certa, cruzaria à noite até um porto longe, um contrato falso de embarque como marinheiro, um nome novo e um destino obscuro. Ela entregou-lhe ouro, roupas, o mapa e um pequeno amuleto, uma fita de tecido onde guardara um fio de cabelo que, numa das suas noites mais íntimas, ela cortara e guardara como lembrança. Leve isso, disse-lhe, para que quando olhar para o mar, lembre que existiu alguém que pagou para que você vivesse. A despedida final foi feita no pequeno anexo dos servidores, onde pouca gente ousava olhar. Eles não disseram tudo, as palavras suficientes para que as promessas residissem fora do ruído. Kael pediu apenas duas coisas: que ela cuidasse do filho, se viesse a ter um, e que se algum dia pudesse, a encontrasse por fora do mundo que os cerceava. Prometo tentar, disse ele. Prometo viver. E naquele prometo havia uma dimensão de esperança que se recusava a morrer, mesmo sabendo que a promessa poderia virar brasa no vento. O dia da partida amanheceu com neblina. Kael partiu envolto em silêncio e com o peso do mundo nas costas. Cada passo seu ecoava nas paredes da casa grande como se fossem martelos de leiloeiro batendo. Alguns servos o viram partir e desviaram o rosto. Benedita entregou-lhe em segredo um pedaço de pão e uma última bênção. Violante permaneceu na varanda, observando até que o barco sumisse no golpe das ondas, e então, apenas então, permitiu que a chuva lhe lavasse a face, como se fosse possível limpar também a memória do chicote. A fuga de Kael trouxe, paradoxalmente, um alívio imediato e um problema tardio. Tavares celebrou a aparente solução. Se o homem que podia envergonhá-lo estava fora, ele venceria. Insistiu no acordo de casamento, desta vez com mais força, não mais como proposta, mas como exigência de quem passara o dia contabilizando vantagens. Violante, ao aceitar, não se casou por amor. Casou por uma obrigação mais profunda, por ser a mãe da criança que agora tipicamente corria sob o seu coração e que ela queria proteger. Era um casamento que traria na sua superfície semblante de normalidade e no subsolo um silêncio que deveria ser mantido a todo custo. O dia do casamento foi uma cerimônia secamente composta. Havia convidados que vinham por interesse, outros por tradição. Augusto Tavares usara seu sorriso de conquista, a noiva, de luto por dentro e vestida com a formalidade que o teatro social exigia, entrou com o passo de quem aceita o papel que lhe cabia. Quando assinou os papéis, quando ouviu o creme do padre, que sem saber abençoou um arranjo construído por sobrevivência, sentiu o corpo desintegrar-se entre o que fora e o que passara a ser. Ninguém naquela sala,
adivinhava o preço da moeda que selara o acordo. Ninguém, talvez nem Tavares, podia imaginar o medo que lhe habitava. Os meses que se seguiram foram dúbios. Por fora, a casa grande reorganizava-se em rotinas e colheitas. Por dentro, Violante guardava cartas que eram apenas promissórias de um reencontro improvável. Ela manteve as rotinas maternas que conhecia. Cuidados com a saúde de sua barriga, consultas discretas com o médico da vila, remédios que amenizavam as dores. Benedita acompanhava-a, repartindo silêncio e algumas palavras duras de apoio. À noite, quando o casal supostamente dormia em harmonia, Violante fechava-se no seu quarto, tirava o anel que agora simbolizava um contrato com um homem frio e, sobre a mesa, deixava a fita com o fio de cabelo que ela dera a Kael. Era uma oferta simbólica, uma âncora para a memória. O filho nasceu numa tarde de céu rasgado por nuvens claras, como se o mundo, por um instante, tivesse esquecido de suas regras. Um menino veio com o choro da vida e o rosto claro, herdando dos dois mundos uma mistura que, naqueles dias, a sociedade preferia ocultar. Violante, ao segurar o bebê pela primeira vez, viu nos dedos minúsculos a possibilidade de um tempo diferente. Talvez a descendência pudesse carregar consigo uma resistência que a própria mãe não poderia manifestar. O menino tinha olhos que, à luz das primeiras lâmpadas, refletiam sombras que lembravam cor de folha. Violante não disse nada. Não era preciso. Naquele olhar delicado, ela encontrou, ao mesmo tempo, uma repetição e uma promessa, a lembrança de Kael e a urgência de protegê-lo. A partir daí, a vida tomou outro ritmo. Tavares ocupou o papel formal, presença nas reuniões, aparições públicas, decisões de negócios. Era um marido que requeria respeito, mas não afeição. Violante fez o que precisava. Protegeu o filho, manteve a casa, manipulou discretamente as contas para assegurar que certas doações chegassem às mãos certas, ao marinheiro do porto que poderia, num futuro, devolver uma carta ou um sinal. De vez em quando ninguém via, ela ia até a beira do rio e escrevia o nome dele na água, pedindo ao conjunto de nuvens que carregasse a mensagem até um cais distante. Costumava então guardar, como um relicário, uma pequena ampola com areia do lugar onde o barco de Kael desaparecera. Era um gesto infantil, talvez, mas que para ela valia como resistência. O tempo, no entanto, não foi misericordioso com a esperança. Notícias chegavam fragmentadas da cidade portuária, relatos de homens que desapareciam, de barcos que seguiam sem destino, de traficantes que aproveitavam a noite. Nada, contudo, confirmou a morte nem a vida de Kael. Havia sempre o rumor. Alguém vira um homem de olhos verdes numa taverna. Alguém jura que ouviu falar de um marinheiro que cantava uma canção em outra língua. Violante colecionou histórias tão diversas quanto insuficientes. Cada menção que chegava era ao mesmo tempo menor e maior do que desejar. Uma agulha de esperança que quase curava, só para abrir nova ferida. Na sala da casa grande, onde os retratos ancestrais observavam com indiferença, Violante guardava o segredo como quem guarda um livro proibido. Seu casamento com Tavares, consumado e socialmente aceito, dava-lhe a proteção formal que precisara, mas também a colocava sob olhares que constantemente testavam sua compostura. Ela educou o filho para conhecer o mundo com prudência. Ensinou-lhe a ler nas entrelinhas, a decifrar a cor dos objetos, a notar que a verdade muitas vezes se escondia sob velos. A cada ano, quando o menino fazia aniversário, ela acendia uma vela extra e deixava que a chama tremulasse ao vento. Era, para si, um ritual mudo, uma promessa que o homem que partira pudesse, um dia, ver o rosto do filho que talvez carregasse o seu traço. Naqueles momentos, Violante sentia uma presença que não sabia nomear. Não somente memória, mas também um possível retorno. Era, porém, sempre um retorno hipotético, uma bandeira suspensa sobre um mar que poderia engolir tudo. Augusto Tavares, por sua parte, transformou-se conforme a necessidade. Aparentemente tão controlado e calculista, ele demonstrava agora o papel que assumira. Pater familias, senhor de negócios, homem que lembrava a todos que a ordem fora restaurada. Em privado, porém, não cessou completamente seu interesse por Violante.
Havia um mistério no olhar dela que lhe custava entender. Ele a procurava às vezes por trivialidades, às vezes por razões estratégicas. Violante, entre dignidade e estratégia, o recebia com a formalidade que convinha, evitando qualquer demonstração que pudesse alimentar sua ganância. O filho cresceu, e com ele a tensão da identidade. As outras crianças da região, quando notavam diferenças, produziam perguntas que os adultos sempre tentavam calar. De onde vem? Perguntavam. Por que seus olhos são assim? Violante respondia com paciência e com autoridade. Educava-o para que entendesse que o mundo era uma soma de regras e que, em muitas ocasiões, a sobrevivência exigia que certas respostas fossem dadas com cuidado. Ela sofreu com o medo contingente de que o rapaz, quando crescesse, pudesse descobrir a verdade e agir de maneira que os pusesse em risco. A proteção que lhe dera ao custo do casamento com Tavares produzia então outro efeito. A criação de um segredo que exigira sempre novas mentiras para manter-se. Os anos, de modo imprevisível, não apagaram a memória do que fora. Em noites em que a casa estava em silêncio, Violante retirava o pequeno tecido com o fio de cabelo e aproximava-o do rosto. Sentia nele um calor que vinha do passado e uma dor que cortava mais que aço. Havia também um diário que ela escrevera no início de tudo, textos curtos, uma espécie de mapa interior que guardava trancado. Nessa escrita, mais íntima que qualquer confissão, ela depositara promessas, medos, a cronologia do amor e do pecado que, em conjunto, traçavam uma linha reta que a ligava a Kael. Por vezes, chegavam cartas anônimas, uma espécie de troça de vilarejos. Ele foi visto aqui, dizia o papel. Ele canta, dizia outro. Cada estação trazia uma nova nota e um novo susto. Violante aprendia a cultivar uma paciência que doía. Havia ainda, no canto mais escondido de seu coração, uma fé grotesca. A fé de que o homem de olhos verdes talvez um dia atravessasse o portão daquela casa não como escuridão, mas como prova de que a promessa de retorno fora cumprida. A imaginação a consolava e a torturava em igual medida. Numa tarde, já de pele sulcada pelos anos e com os cabelos a desbotarem no tom das exaustas luas, Violante recebeu um bilhete que, à primeira vista, parecia trivial. Um mensageiro de uma cidade distante entregara uma carta que começava com poucas palavras. Seus olhos são de mar. E mais abaixo, um código que apenas ela reconheceria. O nome de um cais, uma referência a uma música em língua estrangeira que apenas Kael e ela compartilhavam. O coração de Violante, trêmulo, disparou. Mas havia cautela. Tanta esperança poderia ser armadilha. A carta, ainda que curta, reacendera a chama. Era um sinal, e em sinais ela aprendera a ler com cuidado, porque muitos eram iscas. Naquela tarde, ela guardou a carta no meio das roupas do filho e, ao vê-lo brincar despreocupado, pensou como o amor e a culpa se entrelaçavam numa trama que transcendia o tempo. Não havia na carta uma promessa séria de retorno, apenas a marca de alguém que talvez lembrasse. E para Violante, quem lembrava já era, de certo modo, enésima prova de vida. Ao fechar as cortinas do quarto onde dormia sozinha, Violante deitou-se com a face voltada para o teto exaurido e começou a contar as pequenas coisas que ainda a ligavam ao passado. A marca da mão de Kael na porta do celeiro, a forma como ele amarrava as cordas, o ruído de sua voz ao enumerar o nome de um rio, o cheiro de terra molhada que nunca mais sentira. O segredo que guardara por anos era agora a arquitetura de sua vida. E mesmo casada, mesmo protegendo o filho com um zelo que desconhecia, havia dentro dela uma sensação permanente de dívida, de promessa não quitada. O final da história que a vida lhe concedera era, como tantas outras coisas, ambíguo. Ela não alcançara a justiça que desejara, não tinha o homem que amara ao seu lado. Tavares, com suas qualidades e limitações, permanecera uma presença que garantia a casa. Kael, perdido nas águas de alguma costa distante, ou talvez vivo em uma taverna que esquecesse o tempo, tornara-se um nome que os ventos traziam esporadicamente à memória dela. O filho, por sua vez, crescia e representava o elo possível entre as duas realidades que Violante não conseguira reconciliar. Quando, numa noite de chuva suave,
Ela foi até a pequena janela do quarto do menino, apoiou a mão no vidro e olhou o reflexo do rosto que a vida lhe dera. Notou por um instante uma luz verde que lhe devolvia o mesmo lapso de anos antes. A cor estava nos olhos do filho num brilho sutil, um traço que a fazia tremer. Ela beijou-o na testa e prometeu, sem dizer nome, que jamais deixaria que a sua história, outrora usada como moeda, fosse a única narrativa transmitida. Prometeu-lhe, com a mesma solenidade de quem vira o mundo inteiro ruir, que contaria ao filho, quando chegasse a hora, a verdade de sua origem. Contaria não para instigar vingança, mas para oferecer-lhe um legado de honestidade e memória. No leito, mais tarde, Violante apertou o anel que um dia havia mostrado ao mercado e, no seu interior frio, sentiu uma contradição que jamais se resolveria. A certeza de que, ao comprar Kael, dera início a uma sequência de escolhas que custariam muito, e, ao mesmo tempo, a convicção de que, sem aquelas mesmas escolhas, o menino que agora dormia ao lado não existiria. Amargura e ternura, portanto, entrelaçaram-se num nó que só a vida poderia desfazer. Em seus últimos escritos, quando as mãos já mostravam o trânsito do tempo, ela deixou um bilhete simples e direto, guardado num livro antigo. Se um dia ele voltar, saberá que aqui há um filho que olha o mar. Essas poucas palavras encerravam tanto esperança quanto aviso. Um convite para que a liberdade, a verdadeira liberdade que fora negada a Kael, pudesse, se voltasse, encontrar um espaço onde a memória fosse a chave, não o ferrete que prendia. E assim a história que se iniciou num leilão, com o brado público de uma mulher que disse: "Quero esse de olhos verdes", foi desenrolando-se por entre moedas, chicotes, fugas e um casamento de conveniência. Não houve redenção grandiosa, nem vingança épica. Houve, antes, o modo comum de muitas tragédias, decisões tomadas para salvar o que se amava, ajudas entregues às sombras, promessas sussurradas para que a esperança não morresse. Kael partiu carregando consigo a promessa de voltar. Violante ficou transformada pelo amor e pela culpa, mãe e guardiã de um segredo que era ao mesmo tempo um escudo. A última imagem que permanece, quando as cortinas se fecham sobre a casa grande, é de uma mulher diante da janela, a chuva lavando-lhe a face, as mãos pousadas sobre o ventre que já não pulsa, e num cantinho do peito, o fio tênue de fé que sempre resistira. A crença de que, enquanto houver olhos que se lembram e um filho que vive, a verdade tem uma chance de florescer. Não era uma garantia. Era apenas um pedido em voz baixa feito ao tempo. Volta, se puderes. Volta para ver o que plantamos no silêncio. Advertência. Esta narrativa aborda temas sensíveis, violência física, contexto escravista e cenas de intimidade, recomendado para maiores de 18 anos. Se esta história mexeu com você, deixe nos comentários o que faria no lugar de Violante e compartilhe com alguém que goste de romances históricos.